Azevedo aqui, tudo bem? Bom, como de lei, mais uma quinta-feira, um review do último episódio do De Férias com Ex. Se você caiu de paraquedas nesse canal, eu toda quinta-feira faço um review sobre o episódio que rolou na MTV ou na Amazon Prime, depende de onde você estiver vendo. Os dois episódios saem no mesmo momento, todas as quinta-feiras. Bom, vamos para o episódio. Como eu previ no último vídeo que eu fiz, quem saiu do mar foi o Vitor Pádua, que na verdade ele é ex da Flávia, né? Já de cara ela fica extremamente nervosa e parece que ela já foi muito afim dele e demorou muito tempo para conseguir terminar com ele. Dá a impressão, inclusive, que eles tinham um relacionamento super abusivo. E por esse motivo, ela fica meio desesperada e nervosa de saber qual vai ser a reação dele, né? De imaginar qual vai ser a reação dele ao saber o que aconteceu entre ela e o novinho. Ela, inclusive, chega a quase chorar, tá? Quando ela vê ele sair do mar, ele senta ali do lado das meninas, ela fica extremamente com preocupações mesmo sobre isso. Bom, o detalhe é que o próprio Vitor, ao ser entrevistado, parece que toda vez que chega um ex, ele é entrevistado. Ele fala que ele é uma pessoa, inclusive, explosiva. Mas quando eles estão tomando a Sprite, eles resolvem fazer um brinde de Sprite, ele comenta que ele é da paz e do amor. Bom, vamos ver se ele vai ser realmente da paz e amor. Logo em seguida, o Tablet toca, tá? E diz que a Jéssica vai ter que levar um novo boy para um lugar exclusivo. Já era meio óbvio que a Jéssica queria levar o ex da Flávia para algum lugar, até porque ela tretou com a Flávia no episódio anterior e naturalmente eles colocariam ela até para ver se colocava lenha na fogueira, para ver se acontecia alguma coisa entre os dois. Bom, a Flávia diz, logo depois disso, quando os dois saem, que o maior medo dela é da Jéssica contar pro ex-namorado dela o que aconteceu, né? Até porque dá pra ver claramente que ela tem muito medo dele e rola um medo psicológico, né? Em relação a ele. Eu acho que, na minha opinião, sinceramente, a MTV deu uma vacilada de colocar esse tipo de ex, porque eu acho que esse tipo de relação, ela nunca é boa de ser comentada. Então, eu acho que eles não deveriam ter colocado um ex que causasse tantos problemas psicológicos numa pessoa dentro do programa. Mas beleza. Eles resolveram colocar quem sou eu para comentar sobre isso ou para dizer que não deveria fazer. Bom, na primeira conversa entre a Jéssica e o Vitor, ela já diz para ele que a Flávia tinha arrumado uma treta com ela. Sinceramente, não sei qual é a da Jéssica. Porque, se vocês estão acompanhando meus vídeos, desde o primeiro dia ela tá tentando arrumar treta com alguém. Na verdade, ela no primeiro dia arrumou uma treta com a Rebeca, que é ex do Haddad, e aí no dia seguinte, de manhã, ela arrumou treta com a Flávia por causa de um guacamole. Ou seja, nada a ver, mas enfim, eu acho que foi o contrário. Não foi a Flávia que arrumou treta com a Jéssica, mas sim a Jéssica que arrumou treta com a Flávia. Bom, continuando. Eu só achei bacana mesmo que ela não deu uma de X9 e não contou pro Vitor o que tinha acontecido com a Flávia, né? Bom, nisso a Flávia chega na casa e o novinho dá uma cobrada nela, dizendo que ela não deveria ter omitido pro ex dela o que tinha acontecido entre eles dois. E disse também que na primeira oportunidade ele vai falar o que aconteceu. Eu acho bem complicada essa situação, porque assim, olhando de fora, dá super pra ver que a Flávia ela tá apavorada com a chegada do ex, né? E eu achei que o novinho mandou muito mal, né? Que ele não tinha que ficar cobrando ela, ele não tinha que falar aquilo ali pra ela. Eu acho que talvez ele não tenha percebido essa situação, tá? Eu acho que ele quis meio brincar e tal, mas eu acho que ele não deveria ter feito isso. Na real, eu inclusive me incomodei muito com as atitudes do novinho nesse episódio. E olha que eu acho que ele tava mandando super bem no episódio anterior, mas fazer o quê? Bom, voltando pro date, rola um momento estúpido da bunda da Jéssica na cara do telespectador. Eu achei meio desnecessário, mas vamos continuar. Bom, óbvio que rola uma certa indireta depois da Jéssica dizendo que poderia ser vingativa, né, com a Flávia, uma vez que as duas tinham tido uma treta, mas eu acho que não rolou, porque logo em seguida o Vitor vira e fala que prefere não descobrir o que é vingança de escorpiana. Então os dois acabam resolvendo voltar para casa e nada acontece entre os dois, apesar do que a Jéssica queria. Pouco antes deles chegarem na casa, o tablet toca de novo. E sinceramente eu achei nesse momento que iria aparecer o Vitor falando da Flávia, né? Falando como foi o antigo relacionamento dos dois, o que aconteceu. Inclusive eu tô com saudade disso, porque no último de Férias com Ex, o de Férias com Ex-Celebs, toda vez que chegava um ex novo, a pessoa comentava sobre o que aconteceu no término do relacionamento. Só que dessa vez não aconteceu e parece que não vai acontecer, porque eles realmente não estão fazendo mais isso. Bom, e aí o W só veio para poder dizer que ia rolar uma pool party. Eu achei top, né? Porque a festa tinha até barman e fazendo vários drinks irados. Achei uma festinha à tarde bem interessante e pareceu bem bacana. Na verdade, todo mundo gostou.
O novinho, logo assim que começou a festa, ele não perdeu tempo e deu uma alfinetada na Bárbara, dizendo, vamos trair? O Haddad ouviu e logo em seguida foi dar uma enquadrada no novinho, né? E aí falou pro novinho que não tava entendendo muito qual era dele e tal. O Igor tava no meio e só ficou ouvindo. Óbvio que o novinho tá doido pra dar uma chegada na Bárbara, já desde o primeiro dia na casa. Eu acho que isso ainda vai render nesse episódio. Bom, e é nesse momento que chega a Jéssica com o Vitor. Aparentemente o novinho trata ele super bem, inclusive ele trata o novinho super bem também. Eles começam a fazer uma rima, inclusive ele chama o Igor e aí brinca com o Igor e fala, pô, você que faz rima, tal, não sei o que, ele faz uma rima, abraça o novinho. E aí, nesse momento, o tablet toca e diz que a Flávia e o Vitor foram escolhidos para inaugurar a Sala da Verdade. Como já era esperado, os dois entram numa sala e o tablet mostra as entrevistas do novinho, dizendo, né, exatamente o que ele fez com a Flávia. Na verdade não aparecem os vídeos, é até confuso porque no momento parece pra gente os vídeos do que está acontecendo entre a Flávia e o novinho, mas no tablet só aparece o que o novinho está contando, né, o que o Matheus está falando do que ele fez com a Flávia. Inclusive ele termina dizendo que deu mole do lado dele e rolou um game over. Bom, daí o Vitor pergunta pra Flávia por que ela mentiu, por que ela não contou na praia assim que ele chegou que ela já tinha ficado com alguém. Logo em seguida ele fica pressionando a Flávia, ela diz que nunca quis comentar, que ela ficou nesse sentido meio sem saber o que fazer. E aí ele pergunta se ela transou com o novinho. Em certo ponto eu até entendo a reação do Vitor, porque imagina, cara, se põe num lugar. Imagina que você chega num lugar que tá, tipo, só tem gente estranha, a única pessoa que você conhece é a sua ex. Inicialmente, ele chegou falando com todo mundo, dando até um abraço no novinho, como eu comentei, pra logo em seguida você saber que a sua ex ficou justamente com o cara que você tava sendo legal quando você chegou. Então imagina essa situação, se põe no lugar, eu também ia ficar puto, né? Ia me sentir um otário, tipo, sabe? Aquela pessoa que tá geral comentando, chamando de corno, sentindo idiota, né? E aí, tipo assim, eu chego, sou bacana com todo mundo, e tá todo mundo falando pelas minhas costas, eu realmente ficaria meio bolado. Outra parada que eu queria comentar é que eu acredito que a maioria dos ex que entram no programa, eles vão pra lá porque eles ainda ou gostam da pessoa que tá lá, ou eles querem ferrar com a pessoa que tá lá, ou eles não se interessam pela pessoa que tá lá, né? Só que é meio óbvio que nesse caso, a impressão que dá é que o Vitor foi pra lá pensando em ter alguma coisa com a Flávia, ou seja, voltar com ela. Mas nada disso significa que eu concorde com o que ele fez. Eu acho que, inclusive, ele não deveria pressioná-la e muito menos do jeito que ele falou, perguntando se ela deu pro cara, né? A Flávia confirma que ficou com o novinho e que os dois transaram. E óbvio que daí em diante o tempo fecha, o Vitor diz pra Flávia que tá de boa, mas claramente ele não tá nada de boa. E ele diz que teria falado com o novinho diferente caso ele soubesse tudo o que aconteceu antes. Eu, inclusive, me colocando de novo nessa situação, não tem como você não entender a situação, cara. Eu também preferia que ela tivesse, se fosse comigo, eu preferia que ela tivesse falado na praia, que ela tivesse contado. Porque aí, quando ele chegasse na casa, ele reagiria de forma diferente. Eu até comentei, né, com a minha namorada o seguinte, se acontece isso comigo no programa, eu já peço direto pra sair. Ou então, se depois, quando eu saio, com o sangue fervendo, começam a tratar comigo, a porrada e a lampeira, não tem jeito. Bom, logo em seguida eles saem do quarto, do quarto da verdade, né, da sala da verdade, e a Flávia pede pra Bárbara subir com ela, pra ela poder desabafar, e diz que ficou muito mal com toda a situação. O bizarro é que ela diz que se sentiu mal por ter vivido. Ou seja, ela não ficou mal com a situação anterior, ela ficou mal, ela ficou incomodada, porque ela ficou com o cara sem estar namorando com o Vitor. Mas, cara, ela não estava namorando com o Vitor, não fez nada de errado, né? E ela deveria ter ficado irritada com ela própria de não ter contado pro Vitor na praia, porque eu acho que isso faria toda a diferença. Bom, ele tinha que ter se preparado antes de chegar na casa. Continuando, o Vitor, depois disso, ele vai pra perto de geral, e obviamente puto e embolado. Daí, o novinho ainda tá no mesmo pique de antes dele ir pra sala da verdade. E aí pergunta pra ele se ele vai chamar o Igor pra continuar fazendo, tipo, aquela brincadeira que eles estavam fazendo no início. Óbvio que o Vitor não se aguenta e diz que quem chegou bem foi o Matheus, né? Porque o Matheus falou assim, chegou bem, chegou fazendo rima. E ele vira e fala assim, não, quem chegou bem foi você, transando com a minha ex. Bom, a partir daí ele simplesmente se transforma num babaca. Ele fica se perguntando o tempo todo pro novinho se o novinho comeu ou não comeu o ex dele. A Camila se mete no meio da treta, ela acaba se envolvendo também, tentando ajudar o novinho.
E aí ela tenta segurar o novinho também, no meio do estresse o novinho continuou provocando, não entendi qual foi o do novinho nesse momento. Nisso, o Rafa comenta com a Flávia que o ex dela tá tretando com todo mundo na piscina e ela sai desesperada para tentar resolver ou para tentar fazer alguma coisa. Nisso, o Vitor comenta pro novinho que não queria tretar com ninguém, só ficou puto porque ele viu o que ele viu no tablet, né? E nesse momento, o novinho diz que não gostou dele ter vindo tirar satisfação com ele, uma vez que o problema não era dele, o problema era entre o Vitor e a Flávia, que era a ex dele. E aí, na minha opinião, quando o Vitor ele perde um pouco a noção e ele diz pro novinho que ele deveria ter contado. Aí o novinho fala assim: meu irmão, não sou pai de ninguém pra te contar, o B.O. não é meu. Bom, logo em seguida, a Camila diz pro Vitor, cresce, aparece, e o novinho aproveita, deixa e diz, tá cheirando a leite. Bombardeado por todos os lados, e meio sem ter o que fazer, o Vitor simplesmente se emputece, e aí o tempo realmente, literalmente fecha, né? A Jéssica tenta se meter no meio para apaziguar, a Camila manda o Vitor tomar no cu, logo em seguida o Vitor se emputece e pergunta quem que ela mandou tomar no cu, e aí o Igor se mete no meio para tentar meio que ajudar a situação, porque ele realmente não gosta, né, de ambos estarem se ofendendo. Na verdade ele fica meio puto com o fato do Vitor estar tretando com uma das meninas e fala assim, ó, meu irmão, não vai tretar com as meninas da casa não. E aí obviamente o Igor está inclusive coberto de razão de defender as meninas, né. O Vitor, ele não pode crescer, no caso, pra cima de mulher, e o problema dele nem era com a menina. Mas eu acho também que a Camila não deveria ter se metido no meio da situação. Mas ele estava no meio do tiroteio, né? E ele meio que tentou se defender. Tinha bala pra tudo quanto que é lado e ele acabou perdendo a noção. Eu acho que, inclusive, o Vitor e o Igor quase saem na porrada. Porque o Igor vai meio que tretar com o Vitor e o negócio vai ficando diferente, ele se mete meio que na confusão e, por incrível que pareça, quem acaba chegando para ser uma fada sensata é a Jéssica. E ela que consegue meio que apaziguar a situação. Pra vocês terem uma ideia, geral antes tinha tentado arrumar confusão, enquanto que ela foi a única, na verdade ela foi a única não. Ela e o Diego foram os únicos que tentaram apaziguar. Bom, logo depois disso tudo, a Flávia chora e comenta com o Caio que um dos motivos dela ter terminado com o Vitor quando eles namoravam é porque sempre acontecia isso. Óbvio que não aconteceu uma situação desse tipo, como está acontecendo nesse momento, mas todas as vezes, qualquer coisa que acontecia, o relacionamento deles rolava uma treta bizarra como essa que está acontecendo, né? Então foi por esse motivo que acabou terminando, e ela sempre tentava não terminar porque ela amava muito ele. Um dos detalhes que me chamou a atenção é que ela fala que ela virou um vegetal no final do relacionamento, ela estava se sentindo muito mal, e ela só começou a se sentir bem depois que ela terminou com ele. Vocês conseguem notar? Isso se diz de uma relação o quê? Bom, outra pessoa que eu já comentei que foi muito sensata foi o Diego, né? E ele deu um papo super interessante no Vitor. Ele virou pro Vitor e falou assim, meu irmão, vai dormir, no dia seguinte pede desculpa pra geral. E ele realmente acatou o que o Diego falou. O bizarro disso tudo é que no final das contas, o Vitor pediu para dormir com a Flávia deixou e os dois passaram a noite juntos, agarradinhos. Bom, as pessoas acordaram no dia seguinte e a Bárbara comentou com o Rafa que a ex do novinho chegou para ela e falou que queria pegar o Haddad e que ela estava de boa com a situação. É estranho porque logo depois vai acontecer uma outra coisa com a Bárbara. Eu acho que ela já estava começando a meio que já não se interessar tanto pelo Haddad, mas veremos. Bom, logo em seguida o Vitor reúne geral, pede desculpa para todo mundo do estresse da noite anterior, diz que ele tinha bebido muito, e ele faz isso, óbvio, seguindo as recomendações do Diego, que é ex da mina, como eu comentei. Daí toca o tablet e marca uma resenha externa com algumas pessoas específicas, ou seja, eles resolvem levar o Haddad e a Camila para fora da casa e deixar o novinho e a Bárbara na casa. Por que será? O rolê que eles fazem é irado, eles curtem uma descida de dunas, de sandboard, óbvio que depois rola um verdade ou consequência, com muita bebida, e aí o João dá um selinho no Rafa, depois o Igor dá um beijão na Rebeca, e logo em seguida pedem para Camila dar um estalinho no João. A galera já sentindo a maldade já começa a arrumar esses esqueminhas. A Mayara ainda comenta que o novinho vai ficar puto, porque, segundo ela, o novinho já perdeu 2 pro Haddad. Bom, é isso que a gente vai ver.
Ao chegarem na casa, a Camila enquadra o Haddad no quarto, pedindo para que ele se resolva com ela, para ele fazer algo. Como ele não toma atitude nenhuma, ela vai pro chuveiro e chama ele, que acaba indo e dando um beijo nele. Mas só rolou isso, não rolou mais nada, depois ele vai embora. Tá rolando uma brincadeira posteriormente lá embaixo, na sala, com geral, de verdade e consequência. E no meio da brincadeira, o Diego prefere não dar um selinho no Rafa. E ele até diz que poderia dar uma lambida no pescoço dele, o Rafa não curte, fica até inclusive muito puto, né? E logo em seguida o Diego é desafiado para dar um selinho no Caio, e ele realmente dá um selinho no Caio. Eu sinceramente até fiquei meio que com uma pulga atrás da orelha, eu não entendi exatamente por que aconteceu isso, porque tipo, o fato do Diego não beijar o Rafa, eu até super entendo, eu também não beijaria. Nada contra amigos gays, assim, eu até tenho, mas assim, a minha boca é uma das coisas que eu mais prezo. Então eu, sinceramente, também não beijaria. Mas logo em seguida ele vai lá e beija o Caio, que é o cara que tá pegando a ex dele, a mina. Eu, sinceramente, não entendi. Depois, a gente fica sabendo que ele também não quis beijar a Flávia e também não quis beijar a Jéssica. Muito mais estranho. Depois o Diego chega para conversar com o Rafa, tenta até se justificar, mas o Rafa não gosta de justificativa e acha que ele está sendo falso. Depois o tablet toca e diz que a Mayara tem que levar alguém para a Suíte Master e ela prefere levar o Igor. Para acontecer justamente o seguinte, os dois só dormirem de conchinha. Nada mais acontece. E aí acontece o momento mais diferente desse episódio. O novinho estava na piscina com a Bárbara e os dois foram, no fundo, encontrar alguma coisa na piscina. Ele disse que foi um encontro de dois submarinos e ela disse que foi uma brincadeira de momento, sei. O interessante é que ela finalmente beijou o novinho, né, que tá querendo beijá-la desde o primeiro dia na casa. Só que ela beijou depois de não querer beijar o Haddad. Então eu acho que é bem esquisito e estranho o que ela fez. Bom, nessa noite, como o próprio Tablet falou, geral ficou na friendzone, até porque ninguém pegou ninguém. Todo mundo foi dormir. Acho que a galera estava meio cansada depois da pool party. Bom, no dia seguinte, o Tablet toca e diz que a Bárbara, o Rafa e a Camila teriam que ir para a praia, porque novo ex iria chegar. E pelo vídeo, a gente vê que vai rolar muito estresse após isso. Só que dessa vez, eu não vou aqui arriscar dizer quem é o ex de quem é o próximo ex, até porque eu não consegui identificar. O que eu percebi é que a Camila, em determinado momento, ela pergunta se o cara gosta de homem ou de mulher. Ou seja, se ele fosse ex dela, ela não iria perguntar isso. Eu, sinceramente, não sei se ele é ex do Rafa ou da Bárbara. Eu, sinceramente, não consegui perceber. Um último comentário que eu queria fazer é que a última edição do episódio 2, ela realmente me enganou direitinho. Porque eu tava crente que o ex da Flávia chegaria tretando do nada. E vendo o episódio, eu super consegui entender exatamente o que aconteceu. Eu acho até isso bacana, porque esses picotes de edição, eles acabam te surpreendendo e te deixando mais interessado, porque você imagina que vai acontecer uma coisa e acaba acontecendo outra. Bom, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo se vocês estão gostando dessa maratona, né, dos episódios de Férias com Ex. Se você ainda não fez isso, se inscreve no canal, porque pra mim faz toda a diferença para continuar postando vídeos aqui pra vocês. Era isso, abraço e até a próxima.